Olá, meu amado irmão. Olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos no nome de Jesus. É o pastor Genildo de novo aqui, firme como rocha, em nome de Jesus. E olha, desta feita eu trouxe um assunto aqui deveras importantíssimo. Eu vou ler uma palavra que o próprio Jesus falou e uma palavra que o salmista falou. É sobre o seu maior inimigo ou a sua maior inimiga. O Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, diz que o nosso maior inimigo, é claro, irmãos, que isso que eu vou dizer aqui não significa que todo mundo está passando ou tem um inimigo assim. O que Jesus está dizendo é que o pior inimigo é aquele que mora na sua casa. O pior inimigo. E é verdade, porque antes de eu ler aqui, vamos raciocinar um pouquinho. Se o seu inimigo for uma pessoa que ele só trabalha junto com você na mesma empresa, na mesma firma, né? Então, quando termina o expediente, você vai embora para sua casa, no feriado você não vê, no final de semana você não vê aquela pessoa, né? Então, é uma coisa assim, digamos, mais facilmente suportável. Agora, veja o que Jesus falou aqui. Mateus capítulo 10 e o versículo 36. O assunto é grande, mas eu vou ler só esse versículo chave aqui. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Você ouviu isso? É Mateus capítulo 10 e o verso 36. Vou ler de novo. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. O que é familiar? É pai, filho, marido, mulher, irmão, irmã. Porque é um inimigo que você convive com ele ali. Você convive com ele todo dia. Você quer que eu vou lá no Salmo agora? É o Salmo 55. O salmista Davi, ele viveu isso na pele. Salmo 55. Depois a gente volta lá para pensar no que Jesus falou lá. Mas o que Jesus falou lá, o Davi falou também aqui. Salmo 55 e o verso 12. Só que o Davi, como ele era poeta, ele fala de um jeito lúdico, de um jeito romântico, entre aspas, né? Olha só. Pois não era um inimigo que me afrontava. Olha só como é que o poeta é poeta, né? Pois não era um inimigo que me afrontava. Então, eu o teria suportado. Porque ia vê-lo só esporadicamente, né? Não foi o inimigo que me afrontava. Então, eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim. Porque dele me teria escondido, se fosse uma pessoa, né? Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. O verso 13. Mas eras tu, homem, meu igual. O que é meu igual? Meu irmão. Porque a palavra irmão significa igual. Meu guia e meu íntimo amigo. Qual é o seu mais íntimo amigo? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Então, o maior inimigo, quer dizer, o mais difícil de engolir, o mais intragável, o mais insuportável inimigo é aquele que convive com você, que dorme com você. Não tem nada pior na vida do que um casal que virou inimigo. Pensa nisso. Não sei se eu estou falando com alguém que já passou por essa experiência. De repente, um irmão seu de sangue, que nasceu na mesma casa que você nasceu, que convive, come na mesma mesa, da mesma comida, bebe da mesma água, né? De repente ele se levanta contra você. Olha, isso aconteceu com Abel e Caim. Isso aconteceu já lá nos primeiros irmãos, né? Abel e Caim. Qual foi o maior inimigo do Abel? Né? O Caim, seu irmão, que trabalhavam juntos, né? Que dormia juntos. Antes dessa inimizade, certamente saíam para caçar junto, pescar junto.
E do nada, o Caim virou o maior inimigo do Abel. É a coisa mais insuportável que existe, intragável que existe, né? De repente eu estou falando com alguém agora que está passando por isso. Pastor do céu, rapaz, você me deu um chute no fígado, porque eu estou passando por isso agora. E o que é que eu devo fazer? Só tem um caminho, irmãos. Só tem um caminho. Nós cristãos, nós que tememos a Deus, nós não temos outro caminho. Nós não temos outra saída, a não ser... Olha só, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Eu conheço muita gente que até ora, que até busca Deus. Mas a questão não é só essa. Você tem que orar sim, você tem que buscar Deus sim, mas muita paciência, muita perseverança, como diz aquele antigo ditado, muita calma nesta hora, porque muitas vezes, irmãos, a vitória, principalmente a vitória cabal, a vitória completa, e deixa eu te dar mais uma palavrinha importante, nunca dê testemunho enquanto a vitória não veio completamente, porque eu já assisti esse filme, eu já vi pessoas precipitadas, que Deus começou a agir, a pessoa começou a ver uma luz no fim do túnel, já se precipitou e já começou a contar vantagem. Faz pouco tempo que eu gravei um vídeo sobre isso. Você lembra daquele vídeo que eu falei aqui sobre que não se deve se alegrar com a queda do inimigo? Aquela alegria lá é aquela alegria assim, aquele rompante, aquela soberba. Você entende? Aquele espírito de, não, graças a Deus, olha, eu sabia que ia ser isso e tal. Tripudiar em cima do inimigo. A pessoa tem que ter muita paciência, muita calma, orar a Deus. E quando você vê uma luz no final do túnel, você agradece a Deus ali, mas não fala para ninguém, continue orando, continua buscando, continua clamando. Você está vendo que Deus está agindo, fica quietinho no seu lugar ali, fica quietinho no seu canto, vai buscando a Deus, vai orando a Deus, vai confiando a Deus, vai confiando em Deus. Quando Ele te der a vitória total e cabal, que você não tiver dúvida nenhuma, Jesus me deu a vitória, o inimigo está morto. O inimigo que eu estou falando aqui, irmãos, é aquela situação, porque não é propriamente uma pessoa, e às vezes é, mas essa pessoa, você não tenha dúvida, está sendo usada pelo diabo. É uma palavra forte, mas é verdade. Essa pessoa que se levantou do nada contra você, ela está sendo usada por um espírito mau. Então, a sua briga, como diz São Paulo em Efésios capítulo 6, não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra as obras malignas. Então você vai orando a Deus, quando você percebeu que o inimigo está morto, ou seja, que aquela situação acabado, você olhou para aquela situação, viu só cinza. Não tem nenhuma possibilidade de repente levantar uma labaredinha de novo ali. Não tem, virou cinza total. Não tem possibilidade nenhuma daquele inimigo se levantar. Aí você agradece a Deus e dá o testemunho para a glória dele. Entendeu bem? Então, não tem outra saída. Levantou-se um inimigo dentro da sua própria casa. Vai orando a Deus, se possível for, não deixa aquele inimigo perceber, aquela pessoa usada pelo diabo perceber que você está em campanha, você está em oração, você está buscando a Deus. Então, somente quando aquela situação terminar, virou pó e cinza, acabou, aí você glorifica a Deus. Aí você, sabe, se alegra, aquela alegria sem aquela vanglória, aquela alegria de gratidão, aquela alegria acompanhada de temor. Mas é uma luta dificílima. O nosso querido salmista Davi, e é por isso que ele falou aqui no Salmo 55, verso 12, para você depois examinar, o Davi, irmãos, ele teve essas experiências. Filhos dele quiseram matá-lo. Filho de Davi se levantou contra ele para matá-lo. Irmãos se mataram entre si, irmãos, filhos de Davi.
filhos de Davi, se mataram entre si. Então o Davi, ele viveu esta situação que ele poetizou aqui no Salmo 55, ele viveu. Por isso que ele falou, não era uma pessoa estranha que tinha se levantado contra mim. Aqui ele se refere, irmãos, propriamente a um filho dele, que se levantou contra ele, queria tomar o reino dele, queria puxar o tapete do próprio pai, sabe? Filho que matava o irmão, filho que estuprou uma filha do Davi, quer dizer, então ele viveu isso na carne, mas eu sei que tem pessoas que hoje em dia vivem também. E como é que foi que o Davi venceu? Humilhando-se diante de Deus e orando, buscando o Senhor. Então faça isso. Você não tem outra alternativa. Se você partir para a briga, você já perdeu. Você ouviu isso? Se você partir para a briga, partir para a ignorância, você já perdeu. Porque não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades e principados, contra as obras do mal. Efésios, capítulo 6 e o verso 10. Eu te ajudei? Oxalá. Oxalá eu tenha te ajudado. Deus te abençoe. Eu vou até orar por você agora. Vou orar de uma maneira específica por pessoas que estão encarando o inimigo dentro da sua própria casa. Senhor Jesus Cristo, eu quero orar agora, Pai querido, dentro do tema desta palavra, pelo meu irmão, pela minha irmã, que está enfrentando o inimigo dentro de casa. E isso é como diz a tua palavra, como diz o próprio Senhor, é o pior dos inimigos. O pior, porque a pessoa convive com ele, convive com ela. Eu oro em favor destes irmãos e irmãs. Peço que o Senhor lhes dê muita fé agora, que o Senhor lhes acrescente a fé, o ânimo, a vontade de vencer e a esperança de que não adianta brigar, não adianta partir para a ignorância, que eles tenham fé, que eles tenham paciência, que eles possam permanecer orando, clamando, se possível for jejuando, fazendo campanha de libertação, porque eu sei que tu és um Deus fiel. Alcança o meu irmão agora, Senhor. Faça com que todos eles começem a ver uma luzinha no fim do túnel, isto é, começam a perceber que os problemas estão indo embora, que a luta está indo embora, que o inimigo está partindo em retirada. Dê esta bênção para o meu irmão, dê esta vitória para a minha irmã. Segura nas mãos de cada um deles enquanto esta luta perdurar. Mas que muito em breve, Senhor, eles possam te glorificar, te exaltar, testemunhar, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu te peço isso e já te agradeço pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, sinceramente, que Deus abençoe você, que Deus te dê vitória. Primeiro, que você tenha muita paciência, ore muito a Deus. Se você tem como, faça uma campanha, ofereça a Deus um jejum e Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer aquilo que a amizade no mundo não pode, que o dinheiro não pode, sabe? Ele vai fazer aquilo que você precisa e que ninguém pode fazer, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, na paz do Senhor. Amém.